Olá, meu nome é Pedro Nassif, sou monitor de Sociologia e nesse vídeo a gente vai falar sobre as questões indígenas no Brasil. Os povos e as culturas indígenas, eles vêm sofrendo muito desde a chegada dos europeus aqui na América do Sul. E eles foram exterminados, eles foram escravizados e mesmo assim eles resistem, lutam ainda hoje para sobreviver. Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso e nos aprofundar sobre os problemas, sobre os motivos e sobre as consequências. Para começar a falar dos povos indígenas, nós precisamos parar de pensar de forma eurocêntrica. E como seria isso? Como seria pensar de maneira eurocêntrica? Seria basicamente fazer as coisas que a gente já faz, como, por exemplo, dizer que o Brasil foi descoberto. A gente até pode dizer que o Brasil foi descoberto, mas ele foi descoberto no ponto de vista dos europeus. Porque já haviam pessoas aqui, já havia uma história aqui. Então, à medida que a gente fala que o Brasil foi descoberto, a gente está tendo uma visão, um ponto de vista da galera que chegou e esquecendo a galera que já estava aqui, esquecendo o que já estava acontecendo. E conforme a gente faz isso, a gente está confirmando ali, dizendo que só a história dos europeus que vale. Porque, na verdade, né, é assim que a gente aprende na escola, é assim que a gente aprende na mídia. A gente sempre aprende a enxergar com esses olhos, com esse ponto de vista dos europeus. Então, vamos parar um pouco de fazer isso. Vamos tentar ver as coisas com os olhos dos nativos, com o ponto de vista de quem já estava aqui, quem estava aqui antes desses invasores chegarem, antes deles serem dos povos indígenas, né, dessas pessoas que viviam aqui, serem escravizadas, serem torturadas, serem exterminadas, tá? Então vamos tentar ver com esse ponto de vista, ver além da história dos europeus. E quando a gente faz isso, quando a gente para ver o outro lado, a gente percebe que esse extermínio indígena que aconteceu e está acontecendo, ele é real, ele existe até hoje. E isso fica muito, muito evidente agora, por exemplo, na pandemia e, um pouco antes da pandemia, né, com o atual governo, por exemplo, que é um governo que oprime essas culturas indígenas. E por que ele faz isso? Por que o governo atual ele oprime as culturas indígenas e os povos indígenas? É porque o governo atual ele vê as coisas de maneira etnocêntrica. Ele age, né? Ele pensa de maneira heterocêntrica. Ele age, ele possui um etnocentrismo muito grande. O que seria isso, né? Ele julga as culturas indígenas como inferiores e atrasadas por ele comparar, porque o governo compara é, as tradições, a cultura dos indígenas com a nossa cultura. E isso é errado, isso não pode acontecer. A gente não pode comparar uma cultura com a nossa, uma outra cultura com a nossa, ou seja, colocar a nossa como um parâmetro a ser seguido. Porque quando isso acontece, a gente sempre vai estar errando. Porque a gente não pode é, tomar a nossa cultura como certo absoluto e comparar a outra cultura com a nossa. Isso não pode acontecer. Isso sempre vai estar errado. Mas, digamos que a gente fosse fazer. Vamos fazer um exercício, né? Vamos tentar comparar agora só para ver um ponto. Hoje, por exemplo, conservar as terras indígenas, conservar essa cultura indígena, é o mesmo que conservar a natureza. É o mesmo que conservar a Amazônia, sobretudo a Amazônia, porque os indígenas, essas culturas, em todas elas, esse cuidado com a floresta, esse cuidado com a natureza, ele é muito presente, tá? A natureza nas culturas indígenas é respeitada. Existe um respeito entre o ser humano, o indígena e a natureza. Respeito esse que não existe na nossa cultura. O homem branco ele não tem a natureza como algo a ser respeitada, como uma obrigação
nossa, de respeitar os limites da natureza. E isso, uma coisa da nossa cultura que é não respeitar a natureza, não ter esse cuidado pela natureza, tá dando os problemas que tá dando hoje. Esses problemas do aquecimento global, do desmatamento desenfreado das florestas, que chega ao ponto de agravar aí o efeito estufa, né? Isso, o efeito estufa até por conta também dos gases que são liberados na atmosfera, mas tudo isso tem a ver com desmatamento, tá? E a falta de chuvas, que também está sendo um problema muito grande hoje no Brasil. Então, o agravamento, né, dessa crise hídrica, você pode ter certeza que isso já é o impacto do desmatamento da Amazônia. E esse desmatamento, na cultura indígena, nas culturas indígenas, eles não entendem por que o homem branco faz isso, tá? Eles não entendem. Então, vamos fazer esse exercício, vamos colocar num outro ponto de vista. No ponto de vista dos indígenas, nós somos atrasados nesse ponto. Nós estamos errados. E se a gente for comparar, de fato nós estamos, certo? Se a gente fosse comparar, de fato nós estamos. Então, é muito errado a gente o que o governo faz, essa ideia que o governo e algumas pessoas têm de achar que esses povos indígenas eles são atrasados, que essas culturas indígenas são atrasadas. Então, nós deveríamos sim aprender isso com eles, dessa questão da natureza. E agora, falando um pouco sobre os preconceitos que existem na nossa sociedade em relação aos indígenas, nós podemos citar uma ideia muito errada que circula na cabeça das pessoas, que é de que os indígenas e as culturas indígenas elas não evoluem, que elas ficam paradas no tempo. Só que isso é uma grande mentira, é um grande erro e é até um preconceito pensar assim, porque nos dias atuais as tecnologias evoluíram, o modo de se viver mudou e com tudo isso os indígenas eles não vão ficar alheios a essa mudança, tá? Eles podem adequar essas mudanças na cultura deles. Eles podem mudar o cotidiano deles de acordo com a evolução das tecnologias, como eu disse, e da vida em geral. Então, um indígena, ele pode ter celular, ele pode ter computador, ele pode trabalhar, ele pode estudar, pesquisar, viajar, todas as coisas normais da sociedade, ele pode fazer, porque afinal ele é parte da sociedade. Então ele não vai ter que ficar alheio a essas mudanças que estão acontecendo. Ele é parte da nossa sociedade. E é uma opção dele fazer aquilo ou não. E não necessariamente um indígena que vá fazer, vai, por exemplo, ter o celular, que vai morar fora da aldeia, não necessariamente quer dizer, não, esse indígena não vai se, se estar abdicando da sua cultura, certo? Ele só está sendo um reflexo da sociedade que ele vive. Então as culturas elas vão sendo agregadas, elas vão evoluindo também. Elas vão com o passar do tempo se modificando. E isso é normal que aconteça. Como eu dei o exemplo agora do celular, do computador. É um indígena que usa a internet. Ele não vai deixar de ser indígena, de ter a cultura dele por conta disso, certo? É muito importante que isso fique bem específico na nossa ideia. Daí outro preconceito que também se encontra em muitos discursos é que a cultura indígena ela é inferior ou que ela é atrasada. Inclusive eu já até falei disso quando eu estava falando no governo e é uma coisa que muita gente pensa assim, e isso é nada mais que puro etnocentrismo mesmo. Como eu já disse, né? O etnocentrismo é quando você analisa uma outra cultura de acordo com os padrões da sua cultura. Então, por exemplo, se eu pego e vou andar nu lá no centro do Rio de Janeiro, isso não é legal. Afinal, isso não é da minha cultura, isso não é da nossa cultura.
andar nu na rua. Mas isso não quer dizer que na cultura, por exemplo, dos Tupiniquins, que é um povo indígena que, que anda nu na aldeia, isso não quer dizer que seja errado para eles, entende? Então, assim, ao mesmo tempo que andar nu pra gente é uma coisa que não é legal, que a gente não faz, lá na aldeia, na cultura dos tupiniquins, isso acontece. Então, e a gente não pode julgar isso de acordo com a nossa cultura. Se a gente olhar para isso, pensando na nossa cultura, tendo a nossa cultura como algo certo, então a gente vai ver que isso é errado. Agora, é errado pensar as outras culturas de acordo com a nossa, certo? Então, recapitulando, nós não podemos pensar por exemplo, numa coisa como essa, olhar, não, é errado andar na cidade aqui do Rio de Janeiro pelado, então eles também tá errado também eles andarem. Não é por aí. Agora, como eu já havia dito também, nas outras culturas indígenas, quer dizer, nas culturas indígenas, o respeito ao meio ambiente é algo muito forte. Tá? Eles sabem que agredindo a natureza, eles estarão agredindo a eles mesmos. Eles sabem que o ser humano é parte de uma biosfera, é parte do planeta. E nós não podemos sobreviver sem a natureza. Então, a gente se pergunta, eu pergunto a vocês, no caso também, a nossa cultura se preocupa com isso? A nossa cultura tem isso, tem esse pensamento? Não, não tem. O homem branco não está nem aí para pro que vai fazer com a natureza e, e isso a gente está vendo os resultados dessa postura horrível. A gente está vendo os resultados surgindo cada vez mais fortes e um indígena quando ele olha para essa situação ele deve ficar muito assustado e não compreender o motivo de tanta ganância e de tanta falta de respeito com o meio ambiente, certo? Então eu só estou deixando isso claro para a gente ter em mente que às vezes a gente olha e tem esse preconceito de que a cultura indígena é atrasada, é não sei o que, e a gente não dá conta da nossa cultura, a gente não dá conta do tanto, do tanto de atraso que a gente tem, do tanto de coisa errada que a gente faz. Bom, agora eu queria ler aqui o artigo 25 na Declaração Universal de Direitos Humanos, e esse artigo está relacionado com o nosso tema desse bimestre, e ele diz o seguinte: todo ser humano tem um direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. E a gente tem visto nos últimos bimestres que todos os temas, os que a gente falou e que não falou, todos eles sempre vão ter alguns artigos que vão ter bastante relação, né? Porque esse de fato era o objetivo do, da ONU, né? É, em lançar essa, essa declaração. É ter direitos intrínsecos de todos os seres humanos, independente de etnia, de religião, de qualquer coisa. Então, sempre vai ter algum artigo que vai estar relacionado, porque, como eu disse, esse era o objetivo da ONU. Bom, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu espero ter ajudado e eu estou disponível aí para me aprofundar em possíveis dúvidas que venham a surgir. E você já sabe, é só me chamar lá no WhatsApp, no grupo ou no privado, ou também podem me chamar por e-mail. Enfim, espero ter ajudado. Muito obrigado por assistir o vídeo novamente.